Você já parou para pensar que a falta de apetite pode ser um efeito adverso a algum medicamento que você está tomando? Pois é, os efeitos adversos eles podem ser muito variados e muitas vezes as pessoas nem imaginam que aquilo que elas estão sentindo pode ser decorrente do uso de um medicamento que elas estão usando. É sobre isso que eu quero falar hoje. Só para contextualizar, os efeitos adversos são aqueles efeitos que a pessoa passa a sentir depois do uso de um medicamento, mas que não é um efeito desejado. Por exemplo, se eu tomo um medicamento para melhorar a minha dor de cabeça, o efeito que eu desejo com esse medicamento é que ele tire a minha dor de cabeça. Só que, se por acaso eu começar a sentir enjoo e náusea por conta do uso desse medicamento, significa que é um efeito que eu não queria ter. É um efeito indesejado, é o que a gente chama de efeito adverso. Todas as pessoas que tomarem esse mesmo medicamento vão ter esse efeito adverso? Não. Às vezes só eu estou tendo e outra pessoa não vai ter. Ou às vezes a outra pessoa vai ter e eu não vou ter. Então, os efeitos adversos, eles são possíveis de acontecer. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo que vai usar. Inclusive, os próprios fabricantes, eles mostram qual é a frequência daquele tipo de efeito que foi identificado. Alguns efeitos acontecem com a maioria das pessoas que usam, outros efeitos são raríssimos, acontecem muito pouco. Então, a gente precisa ponderar sempre os riscos e os benefícios. Mas eu quero falar aqui hoje que a falta de apetite, por exemplo, ela pode vir de várias causas, mas uma delas é como efeito adverso ao medicamento e muita gente não sabe disso. Então, é só um alerta porque alguns medicamentos, principalmente que os nossos idosos utilizam, podem causar essa falta de apetite. E os idosos por si só já apresentam essa característica ou esse sintoma devido a algumas outras coisas, então podem ser confundidos, tá? Então fica aqui o alerta para sempre investigar se existe um novo medicamento para esse idoso, se ele começou um novo tratamento, há quanto tempo começou essa falta de apetite, porque alguns medicamentos, como por exemplo tramadol, fluoxetina, sertralina, já são conhecidos por trazer esse efeito adverso, mas muitas vezes ele pode acontecer somente no início do tratamento. Com o passar do tempo, o paciente não vai mais sentir esse incômodo. Por isso é sempre importante ficar atento aos medicamentos, aos sintomas que estão sentindo e relatar tudo isso ao profissional de saúde, para que ele possa conduzir esse caso da melhor maneira possível. E lembrando que a falta de apetite, ela pode ser devido a um resfriado, uma gripe, alguma infecção que a pessoa está passando naquele momento, ou até mesmo casos de ansiedade, depressão, que a pessoa não tem aquele ânimo para comer, não tem aquela vontade de se alimentar, ou até mesmo como um efeito adverso também da quimioterapia, por exemplo. Muitos pacientes que são pacientes oncológicos, estão fazendo tratamento com a quimioterapia, apresentam esse tipo de sintoma. Então a gente precisa de fato identificar a causa, mas eu queria que você soubesse que também pode ser de acordo com o medicamento. Então fique muito atento, lembre-se de sempre procurar a sua equipe de saúde e fazer o acompanhamento adequado para descobrir qual é a causa e qual a melhor forma de tratamento. Até porque muita gente acha que falta de apetite se resolve comprando polivitamínicos na farmácia. Então a pessoa vai lá, compra um pote cheio de vitamina e acha que tá, joia, que tá ótimo, que vai resolver o problema. E não é bem assim. Às vezes a falta de apetite, ela pode sim estar relacionada com alguma questão do estado nutricional, mas isso precisa ser investigado para que ela possa receber o tratamento adequado e muitas vezes ela não tem nada a ver com essa questão de nutriente, tá? Então você simplesmente ir lá pegar um polivitamínico pode acabar fazendo mais mal do que bem, porque você pode estar colocando mais vitamina do que o seu organismo precisa naquele momento, tá bom? Fica aqui esse segundo alerta também, tá? Eu te espero no próximo vídeo e eu quero que você sempre deixe aqui nos comentários sugestões que possam te ajudar a cuidar melhor do seu idoso. Até mais!